Boa noite, igreja! Beijo, 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 beijo. Oi, irmãos, como vocês estão passando a quarentena? Eu e a Letícia, nós estamos cumprindo a nossa quarentena em casa, nós estamos bem, mas com saudade de vocês. E esperamos que essa pandemia passe logo pra gente estar nos reunindo novamente. Amém. Eu estou bem também, graças a Deus. Eu continuo trabalhando com uma carga horária reduzida, mas ainda eu continuo aí nas ruas. Meu serviço é um serviço de prestação de serviço, não tem como parar, mas vou orando todos os dias, pedindo para Deus que me proteja a minha família, proteja a igreja também, os irmãos, os membros, os amigos, que nos livre desse vírus que está aí no nosso meio. Irmãos, estou com muita saudade de vocês, todos nós aqui estamos com muita saudade do culto, dos nossos convívios, dos nossos encontros, mas estamos orando, espero que todos também estejam, para que esse vírus, essa pandemia cesse logo, para que possamos estarmos juntos muito em breve. Amém? Amém. Quero ler uma escritura de encorajamento para que todos nós continuemos na nossa perseverança. Amém? Amém. Essa escritura está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém? Amém. Irmãos, o que está passando agora, nesse momento, né, todo o mundo, todo o planeta em um todo, não deixa de ser uma tribulação. Estamos vendo na televisão muitas mortes. Imagino como essas famílias que estão passando por isso, por essa tribulação, né, não estão podendo nem velar, enfim, seus entes queridos, né? Que Deus tenha, como diz na escritura aqui, Deus é o Pai das misericórdias e só Ele para consolar. E que nós, graças a Deus, não temos, né, nenhum caso confirmado na nossa igreja, graças a Deus, no nosso meio, mas que possamos continuar em oração por essas famílias, para que possa consolar, para que Deus possa estar consolando essas famílias, e que logo juntos todos nós estaremos em breve, né, cultuando a Deus, louvando a Deus e tendo o nosso convívio. Amém? Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei, deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Tremeste como em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Boa noite, igreja. Muito bom estar com vocês aqui. Estamos à distância, hoje temos a tecnologia, mas também estamos em espírito. Então hoje vamos continuar a nossa série, Uma Fé Viva. Vamos falar sobre o poder da língua. Mas antes,
eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque, mesmo à distância, o Senhor tem cuidado e zelado de cada um de nós. Que esse domingo possamos aprender um pouco mais da Sua palavra, que possamos meditar também no Senhor. Nos ajude a colocar o nosso coração e nossa mente, Pai, para servir a Ti. Cuide de cada um nas suas casas, nos seus lares, em cada lugar que cada um possa estar, Pai. Obrigado, agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, em Tiago 3, eu gostaria hoje de começar com uma pergunta. Pense em algum momento da sua vida, palavras que você ouviu que encorajaram você. Então, palavras positivas que te deram um bom ânimo. E pense em pessoas do seu convívio, sua família, pais, irmãos, professores, irmãos na fé, amigos até do dia a dia que você passa no trabalho. Geralmente temos boas conversas. E quando temos conversas nesse sentido de nos animar, de nos alegrar, de nos trazer confiança, é muito bom ter esse tipo de conversa. Nos alegra e nos ajuda muito. Agora pense também já num lado contrário. Alguma conversa que você teve e pessoas te colocaram para baixo, desacreditaram de você. Quando a gente pensa esses dois tipos de conversa, esse segundo tipo de conversa, que é uma conversa mais negativa, muitas vezes nós nem queremos pensar nelas, né? São palavras que às vezes machucam a gente. E quando a gente consegue pegar essas duas situações, nós temos duas posições. Uma, as palavras elas podem edificar, e a outra situação, são palavras negativas que podem destruir. Então, a palavra hoje, ela tem o poder de transformar as nossas vidas, ou para algo bom, ou para algo ruim. Imagine assim, no início, quando Deus criou o universo, Ele criou o universo através do seu falar. Hoje Deus ele usa o poder da palavra para salvar vidas através da Bíblia. Deus fez e ainda faz muitas coisas incríveis através das nossas palavras. Então, nós conseguimos entender que a palavra de Deus é poderosa, tanto a partir de nós, tanto a partir da Bíblia. Então, a ideia no capítulo 3 de Tiago, ele quer nos ensinar que a palavra, tudo que nós falamos, ela tem um poder de destruir e ela tem um poder de edificar vidas. Além disso, essa palavra ela pode alterar o curso de nossas vidas. Então, imagine, nós conversamos por toda a nossa vida com várias pessoas. Essas palavras muitas vezes terão o poder de mudar as nossas vidas e a vida de outras pessoas, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então, nós vamos começar em Tiago 3, do versículo 1 ao 4. Diz assim, você pode acompanhar na tela. Meus irmãos, não sejam muito de vocês, mestre, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então aqui nessa parte de Tiago, ele usa as escrituras para realmente mostrar o poder da língua, o poder das palavras. Então, sobre tudo o que falamos, e até envolve também o nosso pensamento, então tudo que pensamos e falamos. E muito da ideia de Tiago aqui é realmente nos ensinar nesse ponto. Tiago vem, nesse capítulo 3, até nos desafiar, muitas vezes,
a realmente pensar como está a nossa língua, a maneira que falamos. E é incrível ver que nós temos um poder muito grande. Olhando um pouco mais atento, é como se Tiago, nesse capítulo 3, ele diz, olha, dá uma verificada como eu e você estamos falando através do padrão da Bíblia. É algo muito interessante porque podemos observar realmente, depois dessa aula de hoje, realmente como estamos nos pronunciando, né? Hoje eu vou falar um pouco muito nisso. O poder da palavra. Então estamos realmente edificando nossas vidas e ao próximo, ou estamos destruindo? E pensando um pouco, quando comecei a fazer esse estudo, eu me coloquei na posição de pensar um pouco das minhas palavras. Eu estou realmente edificando ou estou destruindo? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, de me expressar, até pelas, muitas vezes, as minhas convicções bíblicas, ou até quando eu vou expressar com alguém. E eu sei que eu posso, muitas vezes, ferir as pessoas na minha maneira de falar. E esse estudo ele me fez refletir muito sobre esse assunto. Me fez pensar muito, né, a forma como eu tenho agido. E hoje, eu quero pedir para todos nós que estamos assistindo, nossos amigos, a família, a igreja, que hoje possamos fazer uma boa reflexão de tudo que vamos aprender aqui junto hoje, de como a palavra de Deus vai nos ajudar. É um momento que eu penso que cada um de nós podemos fazer um fino critério das nossas palavras, de como realmente estamos lidando com isso. E aí eu queria deixar uma frase para que no decorrer dessa aula hoje pudéssemos gravar um pouco na nossa mente. A língua pode realmente determinar o nosso destino final. E eu quero falar de uma maneira muito geral. Hoje, se formos olhar para nós mesmos e até para a sociedade em si, muitas vezes temos dificuldades em falar e às vezes temos algo até muito mais pessoal na maneira de expressar as palavras. Então temos muitas vezes a dificuldade com mentiras, com críticas, com piadas grosseiras, muitas vezes maldizendo de outras pessoas, às vezes até amaldiçoando na maneira de falar. Quando temos a vontade de falar sobre alguém pelas costas, ou resmungar sobre qualquer situação, fora da igreja ou dentro da igreja, muitas vezes podemos reclamar do meu chefe, do meu trabalho, do meu salário, da liderança da igreja, das coisas que acontecem na igreja, das coisas que acontecem na minha família. Tudo isso são palavras. Situação quando muitas vezes a raiva domina e não temos muitas vezes a capacidade de controlar. Caímos muitas vezes também em assuntos tolos, como política, entrar em mídias sociais e ter discussões, e assim por diante. Também, às vezes, acontece palavras duras que falamos aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos. Então, se analisarmos esse conjunto, muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. E espero que tudo que possamos falar hoje venha nos ajudar realmente a nos desafiar com as nossas palavras. E como podemos usar Deus e o poder da Bíblia na nossa maneira de falar e pensar. Algo que é muito interessante, podemos aprender a falar como a Bíblia fala. Então nós temos essa capacidade. Palavras de coragem, palavras de ânimo, palavras que vão desafiar, mas com amor, palavras alegres, palavras que são vivas, que vão edificar a nós e ao próximo.
e onde Deus possa revelar o amor dele, através também das nossas palavras. Então a ideia principal em Tiago realmente é nos ensinar como usar as nossas palavras. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. Tem um estudo que ele diz que em média 18.000 a 25.000 palavras por dia é o que nós falamos. Também ele aponta que nos dias de hoje, nas mídias sociais, são gerados, em média, 80 bilhões de mensagens virtuais. É muita gente falando, né? São muitas palavras. Agora, imagina tudo isso. Vamos pensar um pouco em porcentagem. Quantas dessas palavras, elas realmente são edificadoras ou elas são destruidoras? Também peço um momento de reflexão nisso, que a gente possa refletir. Então, hoje no mundo é muito falado, se usa muito a palavra, mas como estamos fazendo isso? E aí eu quero que possamos agora ir lá em Provérbios 10, você vai acompanhar no slide. É um Provérbios muito sábio. Ele diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Essa escritura de Provérbios, ela faz muito bem um link com Tiago. Por quê? Exatamente ela diz como devemos controlar a nossa língua. E ela também diz o poder que a língua tem. Lembramos que Tiago ele fez uma ilustração para nos ensinar. Ele diz que os cavalos usam freio na boca para que eles possam ser controlados. E um navio muito grande, mesmo com fortes ventos, ele é controlado por um pequeno leme. Então, isso nos dá realmente a ideia de como a nossa língua tem um poder de direcionar a nossa vida. Quando pensamos no nosso corpo, a língua realmente é uma parte muito pequena, né? Ela é algo pequeno para nós. Mas realmente ela tem o poder de dirigir as nossas vidas. E vamos aprender um pouco mais com Jesus. Lá em Mateus 12, 36, vamos acompanhar aí o texto, do 36 ao 37, diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É uma escritura muito forte, pensando a forma que Jesus expressou aqui. É uma escritura também muito clara, que ela aponta a direção que as nossas palavras podem levar às nossas vidas. Porque Jesus ele fala: os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. E ele usa duas frases, duas palavras muito fortes: serão absolvidos ou serão condenados. E aí, mais uma vez, podemos pensar sempre num momento de reflexão aqui. Para qual direção nossas palavras estão nos levando? Seremos absolvidos ou seremos condenados? E Jesus ele quer, quando ele fala isso, é para nos alertar, é para nos dar um entendimento de como realmente lidamos no momento de falar, de pronunciar. Quando vem o nosso pensamento, de que forma que a gente vai expressar isso. E ele põe isso de uma forma muito forte, quando ele diz essas palavras: absolvidos ou condenados. Vamos também verificar em Mateus 12, 34, 35, acompanhe no slide, ele diz: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom
do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Aqui também é bem claro verificar que o nosso coração, a nossa mente, está produzindo sempre muitas coisas. E o momento que vamos falar, o momento que vamos nos expressar, é muitas vezes onde revelamos o nosso coração. É muitas vezes onde revelamos todo o nosso pensamento. E é realmente um momento de sempre de fazer uma análise muito profunda, né? Essa aula hoje, eu tenho pensado muito nisso. É realmente um momento de refletir muito do que estamos falando. Porque como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então é sempre muito importante o momento que vamos até aconselhar alguém, tentar ajudar, animar uma pessoa. Precisamos olhar para nós e ver como está o meu coração, como está o seu coração, o que realmente passa na nossa cabeça, como está o nosso pensamento. Porque realmente, como pudemos analisar, o estudo diz lá de 80 bilhões de mensagens. É muita mensagem que hoje temos no mundo. E realmente, hoje, num ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade, em casa, com a nossa família, na rua, muitas vezes estamos andando e podemos ali, num breve momento, conversar com as pessoas. Então, podemos ver e analisar que realmente a palavra ela faz parte, né? Diariamente da nossa vida e constantemente. Então, realmente é o momento de fazer essa análise. Quero que possamos ir agora lá em Tiago 3, do 7 ao 12, para que a gente possa também entender um pouco mais o que Tiago quer nos ensinar. Ele diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu queria que pudéssemos nos atentar também um pouco nas nossas palavras pequenas. Muitas vezes nós temos a tendência de dizer: é só brincadeira, não falei por mal. Não estou fofocando, eu estou apenas comentando. É uma pequena reclamação, não é nada. É só um comentário desnecessário. Muitas vezes essas pequenas frases, ela tem e pode ter um impacto muito grande. E outra coisa, essas pequenas frases, nós podemos achar que ela não é nada. Mas, para Deus, ela é muito. Tem muito impacto espiritualmente isso, em nossas vidas, na vida de outras pessoas, e Deus dá muita importância para tudo o que falamos, como Jesus nos ensinou na palavra anterior que estudamos. E aí eu gostaria agora que a gente pudesse, em cima disso, a gente vai ter uma ilustração do mapa da Terra Prometida, quando o povo de Israel eles saem do Egito e vai em caminho da Terra Prometida. Então, estudiosos dizem que poderia ser uma média de 15 dias a viagem. Porém, ela se tornou 40 anos. Esses 40 anos no deserto, foi 40 anos que o povo de Israel esteve no deserto após sair do Egito, em rumo à Terra Prometida, que era Canaã. Em Êxodo 14, do 11 ao 12,
tem uma frase do povo para Moisés. Diz assim: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, nesse momento aqui, é o momento que o povo estava saindo do Egito para ter uma nova vida. Mas eles reclamaram com Moisés. Eles não estavam ali naquele momento sendo gratos e até entendendo o que poderia estar acontecendo na vida deles. E tudo que poderia envolver aquele momento. E aqui, irmãos, amigos, família, a gente entende, estudando esses capítulos de Êxodo 14 em diante, foram 40 anos de aprendizado para o povo de Israel. Mas também foi um momento onde o coração do povo de Israel foi revelado. Pois algo que seria 15 dias durou 40 anos. Muito devido às palavras de rebeldia do povo para com Deus e do povo para aqueles que eles queriam direcionar. Aquele mapa que eu ilustrei, ele mostra alguns caminhos que realmente poderia ser feito em 15 dias, mas ele mostra em linha pontilhada toda a volta que eles deram no deserto. E eles ficaram 40 anos ali. Deus teve um propósito, Deus trabalhou, Deus é soberano e Deus sabe o que fez e Deus sabe o que faz. Mas muito do que aconteceu na vida deles é claramente mostrado na Bíblia. Que eles reclamaram e as palavras deles não deveriam ser daquelas formas. E eles acabaram ficando 40 anos no deserto. O que eu quero pedir nesse momento é que podemos muitas vezes prestar atenção na palavra de Deus. Deus muitas vezes coloca homens nas nossas vidas para nos direcionar, para nos ajudar, para nos ensinar. Mas muitas vezes queremos ouvir o som da nossa palavra. Queremos ouvir o som do nosso coração. E é triste pensar o que aconteceu com o povo de Israel. Mas também é triste pensar que pode estar acontecendo na nossa vida. E aí, depois de 40 anos, podemos olhar para trás e pensar: puxa vida, poderia ter resolvido em 15 dias. E aí, passamos um deserto que às vezes nem é necessário passar. Eu peço aqui um favor para cada um de nós que somos discípulos, cristãos, homens e mulheres que estão buscando também conhecer a Deus. Não deixemos de ouvir a palavra de Deus. Não deixemos de dar atenção ao que Deus quer nos ensinar, ao que Deus quer muitas vezes nos revelar, através da Bíblia, mas também através de pessoas que estão nos ajudando. Vamos lá para Tiago 3, o versículo 6, para a gente dar continuidade no raciocínio. Tiago 3,6 diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eu separei aqui dessa passagem 3 partes. A língua é um fogo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Lembra que no início da aula eu pedi para que pudéssemos guardar uma frase. A frase é: a língua pode realmente determinar o nosso destino. Essa frase que Tiago fala, incendeia todo o curso de sua vida, tem muito a dizer com essa frase que a gente está aprendendo hoje. Podemos também aprender um pouco mais em Provérbios 18, 21. Na NVI diz assim:
A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na NT diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, mais uma vez, as Escrituras nos ensinam que o poder da nossa língua é muito forte para edificar, mas também para destruir. Então nós temos uma ferramenta poderosa, que é a nossa palavra, que é a nossa língua. Mas como realmente estamos trabalhando com isso? Como estamos lidando com isso no nosso dia a dia? E é um momento agora que eu quero encorajar muito a igreja, quero encorajar muito aos nossos amigos, familiares que estão nos assistindo, para que a gente possa entender que tudo isso nós temos a capacidade de começar hoje a pronunciar palavras de edificação. Palavra que vai nos animar, que vai nos encorajar e começar a nos vigiar mesmo de como podemos melhorar o nosso linguajar, a nossa maneira de nos expressar. E antes de eu falar algumas palavras, eu vou ler 3 escrituras. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. 2 Timóteo 2, 23. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Provérbios 20, 3. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Vamos pensar assim, essas 3 escrituras, elas realmente nos alertam de como a palavra também pode ser muito prejudicial, como ela pode realmente mudar o curso da nossa vida e das outras pessoas. Mas eu quero nesse momento aqui inspirar a igreja para que nós não tenhamos uma atitude negativa de no momento de falar prejudicar as pessoas e prejudicar até nós mesmos. E uma das formas que podemos fazer isso é, primeiramente, vamos ser pessoas que vamos falar da nossa vida com Cristo. Vamos inspirar paixão, esperança para as pessoas. Vamos espalhar o amor. Vamos também tomar cuidado na forma de dirigir a nossa palavra. Hoje a sociedade ela está cheia de um discurso tóxico. Vamos ser diferente. Vamos pensar na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. Como vamos realmente pronunciar? Vamos resistir também muitas vezes ao pecado da nossa língua. Sabemos e entendemos que muitas vezes é difícil lidar com a maneira de falar. Muitas vezes a gente explode. Mas vamos tentar nos atentar a isso. Vamos ajudar também outras pessoas com as suas palavras. Quando muitas vezes todos estão criticando, condenando, xingando, falando mal, vamos tomar uma decisão. Vamos falar da palavra de Deus, que habita em nós. Palavras para incentivar, para animar, elogiar. Vamos agradecer as pessoas. Vamos aumentar o nosso padrão de palavras espirituais em nossas vidas. Vamos ser gratos, agradecer a comida que a sua esposa, que o seu esposo faz, agradecer quando recebemos um copo d'água, um café, agradecer a roupa que a sua mãe lava, passa, arruma. Vamos também não deixar de falar palavras que podem mudar a nossa vida. Mas também não vamos deixar de falar palavras que possam ajudar outras pessoas a mudarem de vida. É importante, em tudo isso, também enxergar que as nossas palavras vai ajudar outras pessoas a chegarem até Cristo.
Muitas vezes no supermercado, numa farmácia, você fazendo uma caminhada na rua, fazendo um lanche, em diversas situações. É o poder da nossa palavra. Compartilhe a sua fé. Suas palavras realmente podem mudar a vida de uma pessoa. E podem mudar para sempre. Ajude alguém a superar um pecado em sua vida, animando, encorajando. Suas palavras podem ajudar alguém a entender a graça de Deus na vida dela. Sua palavra literalmente pode mudar a vida de alguém para sempre. Basta eu e você escolher falar sobre as Escrituras. Diga para as pessoas como a sua vida mudou. Fale novamente da sua fé e a convicção que você tem na palavra de Deus. Incentive diariamente uma pessoa que você conhece a conhecer mais de Deus. Quero pedir, nesse momento, para que todos nós possamos refletir de como realmente está as nossas palavras. E eu quero pedir que possamos ter mais um momento de atenção nessas duas últimas escrituras, onde eu vou estar fechando a aula. São duas escrituras que vai nos apontar mais uma vez de como lidar e como prestar muita atenção na forma de falar, na forma de expressar. Lá em Mateus 16, do 22 ao 23, diz assim: Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Esse momento aqui é um momento onde Jesus ele começa a explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e ali ele iria passar por sofrimento, e é o momento onde ele seria morto e depois ressuscitado ao terceiro dia. Vamos nos atentar como discípulos cristãos e homens e mulheres que cada dia estamos tentando buscar a Deus. Falar em coisas que vêm de Deus, não coisas que vêm do mundo. Olha que Jesus, a intenção dele aqui foi alertar Pedro. E ele foi forte, ele repreendeu Pedro. Ele diz: olha, suas palavras vêm de Satanás. É algo muito forte quando Jesus fala isso. São duras as palavras de Cristo. Mas nesse momento aqui, Cristo ele está discipulando o que Pedro estava falando. Ele está vigiando o que Pedro estava dizendo a ele. E os pensamentos de Pedro. Ele diz: olha, você não está com o pensamento no lugar certo. Você está pensando nas coisas do mundo. Você não está pensando em Deus. Você não está pensando nos céus. Você está pensando nas coisas do mundo. Em 1 Coríntios 6, 20, fala assim: Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Por que eu quis fechar com essas duas escrituras? Mostrar que, muitas vezes, nós até achamos que a nossa palavra é para edificar alguém. Mas muitas vezes as nossas palavras podem estar vindo de Satanás. Se Jesus falou isso para Pedro, no momento em que ele estava ali conversando com Jesus, ele estava tentando alertar Jesus em algo, mas o pensamento dele não estava em Deus, não estava nos céus. É um momento também para que a gente possa pensar, muitas vezes, irmãos, como realmente nos dirigimos mesmo a cada pessoa. E se nossas palavras estão vindo de Deus ou estão vindo do mundo. E em Coríntios diz: fomos comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso aqui é tão sério porque mostra que o meu corpo, o seu corpo, a minha língua, a sua língua já não é nossa,
é de Deus, é de Jesus Cristo. Então eu, você, nós temos o dever de honrar a Deus, de honrar a Cristo com a nossa língua, com o nosso linguajar, com a maneira de falar. E eu quero fechar agora esse momento para que possamos fazer essa grande reflexão na nossa vida. Vamos expressar palavras de louvor a Deus. Vamos expressar adoração ao nosso Deus. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para dar louvor a Deus com todo o nosso corpo. Essa é a aula de hoje. Obrigado por cada um que esteve conosco nesse momento. Vamos estar daqui a pouco partilhando da nossa ceia, que possamos nas nossas casas colocar todo o nosso coração e nossa mente para fazer a parte da Santa Ceia. Foi muito bom estar aqui. Espero que possam ter nos ajudado, a cada um de nós. Possamos ter agora uma boa noite, um bom descanso. Fique com Deus. Até mais.